Olá, meus amores, bom dia! Sejam todos bem-vindos de volta às nossas aulas, agora com o nosso ensino híbrido, com aulas presenciais e online. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula do ano de 2021, do nono ano de Matemática 2, né? E aqui, para iniciar a nossa aula, a gente vai falar hoje sobre a ideia de conjunto. A gente vai introduzir essa ideia de conjunto. A gente vai ver como que faz a notação e a representação de conjunto, o que é ou quais são os elementos de um conjunto, o que são conjuntos e se um elemento pertence ou não pertence a um conjunto. Então a gente vai iniciar aqui falando sobre a definição de conjunto, tá? Então, conjunto, ela é uma ideia intuitiva de coleção. Que essa coleção, ela pode ser vazia ou não, tá? De elementos distinguíveis para serem concebidos como um todo. Então, o que ele está dizendo aí? Que conjunto é uma ideia intuitiva de coleção. Então, se você tem uma coleção de figurinhas, então a sua coleção de figurinhas ela forma um conjunto, ou seja, cada figurinha, tá? Ela vai representar um elemento do seu conjunto. E ele diz que esses elementos são distinguíveis, né? Ou seja, cada figurinha, ela é única, né? E essa ideia de conjunto é quando a gente pensa também em uma coleção de objetos e a gente pode associar essa coleção de objetos a um conjunto. Vamos ver aqui alguns exemplos e a gente vai perceber que esses exemplos, eles formam um conjunto. Por exemplo, todos os alunos de uma sala. Então, todos os alunos do nono ano. Então, vocês formam um conjunto. Todos os alunos da Escola Vida também formam um conjunto, tá? É uma banda de rock, ou seja, uma banda musical forma um conjunto, tá? Todos os números inteiros, os positivos e os negativos, também formam um conjunto. Todos os números naturais também formam um conjunto. Então, o que a gente pode dizer? Que se um elemento está presente em um conjunto, dizemos que esse elemento pertence ao conjunto. Ou seja, quando eu falo todos os alunos de uma sala de aula, e aí eu pego essa sala de aula sendo a sala do nono ano, tá? E eu digo que o Igor é um aluno do nono ano. Então, o Igor pertence ao conjunto dos alunos da sala de aula do nono ano. Mas eu digo que uma pessoa X que não estuda no nono ano, por exemplo, a Rita de Cássia, que não está mais no nono ano, ela vai fazer o primeiro ano, ela não pertence ao conjunto dos alunos do nono ano da sala de vocês, tá bom? Então, essa é aqui a ideia de conjunto, a definição e alguns exemplos de conjunto. Então, agora a gente vai para a notação e representação de conjuntos. Bom, como é que eu faço a notação ou a representação de conjuntos? Ela pode ser feita, né, na prática, a notação para os conjuntos, ela pode ser feita da seguinte forma: usando letras do alfabeto maiúsculo, tá? Como assim? Letras do alfabeto maiúsculo, por exemplo, A é uma letra do alfabeto maiúsculo, ela pode ser utilizada para fazer a representação de um conjunto. B é uma letra do alfabeto e é um B maiúsculo, então ela pode fazer parte da representação dos conjuntos. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, um conjunto de todos os alunos de uma sala de aula. E eu quero chamar aqui, representar esse conjunto pela letra A, que representa o nome alunos. Então, esse conjunto aqui é representado pela letra A, sendo que esse A aqui vai ser maiúsculo. Conjunto musical, vou representar pela letra M, tá? M maiúsculo.
Conjunto dos números inteiros. Eu vou representar aqui como Z, que é a letra que representa, né? Conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números naturais. Vou representar aqui para a letra N, que representa o conjunto dos números naturais. Então, eu faço a representação desse conjunto utilizando letras do nosso alfabeto, sendo que essas letras são maiúsculas, tá? Então, a anotação pode ser feita por meio de letras do nosso alfabeto, representado pelas letras maiúsculas, tá? E existem também outras maneiras de representação de um conjunto que a gente vai ver logo mais. Então, aqui, vamos partir agora para a parte de elementos de um conjunto. Os elementos de um conjunto é qualquer coisa que pertence a um determinado conjunto, tá? Então, qualquer coisa que pertence a um determinado conjunto é um elemento do conjunto. Por exemplo, quando eu falo dos números naturais, o número 1 é um número natural. Então, ele pertence ao conjunto dos números naturais, logo ele é um elemento do conjunto natural, ok? Do conjunto dos números naturais. Além disso, gente, os elementos, eles devem ser listados em um par de chaves, tá? Por exemplo, o conjunto das vogais, tá? O conjunto aqui das vogais. A gente já sabe que eu tenho que dar a representação para esse conjunto uma letra maiúscula. A letra maiúscula que eu vou escolher vai ser aqui o A, tá? Tá? Então, eu coloco aqui o sinal de igualdade. Tô representando aqui, tá, gente, um conjunto, usando a notação que a gente viu. Eu disse que a notação é que ele é representado por uma letra do nosso alfabeto, essa letra ela é maiúscula, e que ele é representado com chave. Então, A igual, aí você abre as chaves, e dentro dessa chave aqui, você vai escrever os elementos desse conjunto separado por vírgula ou ponto e vírgula, de acordo com a necessidade que você vai colocar aqui. Então, aqui eu tenho um conjunto das vogais. Quem são as vogais? A, E, I, O, U. Fecha as chaves. Então, aqui eu tenho os elementos de um conjunto. Quem são os elementos desse conjunto? As vogais. A, E, I, O e U. E como que é feita essa notação? É apresentado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Depois da letra maiúscula, a gente tem uma igualdade. Representado todos os elementos desse conjunto por chave. Então, você abre as chaves, né, um par de chaves aqui no início, e depois fecha aqui a chave no final, ok? E para separar os elementos desse conjunto, você vai utilizar a vírgula. Ou, dependendo do caso, você pode utilizar ponto e vírgula. Nesse caso aqui, não é necessário utilizar ponto e vírgula. A vírgula já é o suficiente. Agora, a gente vai ver aqui outro exemplo. O conjunto das cores primárias. Então, você vai escolher aqui uma letra maiúscula para representar o conjunto, abrir as chaves e colocar o nome das cores primárias dentro dessas chaves. Vou escolher aqui a letra B, mas você poderia escolher outra letra, tá? B igual, abrir as chaves, aí eu vou escrever aqui as cores primárias. As cores primárias são vermelho, tá? Vermelho, aí você separa por vírgula o elemento, azul e amarelo. Fecha a chave. Então, aqui eu representei os elementos do meu conjunto de cores primárias. Quem são esses elementos? Os elementos do conjunto são vermelho, azul e amarelo, tá? Agora, eu quero representar aqui o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, vou representar aqui com a letra N de naturais. E aí, eu vou colocar aqui dentro do conjunto os elementos, que são os números. Começar do zero, né? Começa do zero. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E assim sucessivamente, ó. O conjunto dos números naturais é um conjunto
com infinitos elementos. Os números do conjunto dos números naturais, eles não têm fim, então eles são infinitos. Então, como eu não quero colocar aqui todos os números, nem se eu quisesse iria caber, porque eles são infinitos, então vou representar por reticências, né? Esses 3 pontinhos aqui que representam reticências, que isso implica que os números, ou seja, os elementos desse conjunto, eles vão continuar, né? Ó, não são só 0, 1, 2, 3, 4, 5, não, vai continuar. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e assim sucessivamente, porque é um conjunto com infinitos elementos, ok? Então, quando o conjunto, ou seja, os elementos, eles continuarem, você representa com as reticênciazinhas. Vamos agora representar o conjunto dos números inteiros. E aí, bastante atenção quando for fazer essa representação. Por quê? O conjunto dos números inteiros, ele tem os números positivos e os números negativos. Ou seja, ele é infinito, tanto para os números negativos quanto para os números positivos. Então, você tem que ter cuidado ao representá-lo. Então, eu vou começar aqui o conjunto dos números inteiros com os números negativos, que são aqueles que ficam à minha esquerda. E eu já sei que eles não têm fim, então eu já vou começar aqui com a reticência. Aí eu vou colocar aqui, ó, o menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Aí depois do 0 vai começar os inteiros positivos. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, e assim sucessivamente, ó. Então, eu vou colocar aqui as reticências e vou fechar a chave, tá? Então, observe que os números inteiros, eles são infinitos tanto para a esquerda quanto para a direita, ou seja, tanto para os números negativos, tanto para os números positivos, ok? Por isso que eu tenho reticência no início e reticência aqui no final, tá? Então, essa é a representação do conjunto dos números inteiros. Tem uma outra forma de representar os elementos de um conjunto, sem ser com um par de chaves, tá bom? E a gente vai ver como é essa representação. Essa representação pode ser também por meio de diagramas, tá bom? Que é como se fosse aqui um círculo, tá? E aqui dentro desse círculo, eu vou colocar, no caso, dentro desse diagrama, que a gente chama de diagrama, eu vou colocar os elementos do conjunto, tá bom? Então, vou representar aqui o nosso primeiro exemplo ali, foi o conjunto das vogais, tá? Então, vou colocar aqui essa representação por meio de diagramas e não mais por chaves, tá? Um par de chaves. Vou colocar aqui o conjunto das vogais. O conjunto das vogais, ele é representado pela letra A maiúsculo, de acordo com o que eu chamei ali no outro exemplo, vou chamar novamente. E aqui dentro eu vou colocar as vogais, que é A, E, I, O e U. Então, essa é uma outra maneira de fazer a representação, né? A nossa representação anterior, a gente fez assim, ó, dentro de chaves. A, E, I, O e U. A gente fez assim. Então, essas duas representações aqui, elas estão corretas. Você pode representar por meio de diagramas ou por meio de um par de chaves, ok? Então, essas são as duas representações que pode ser utilizada para representar os elementos de um conjunto, tá bom? Lembrando aqui quem são os elementos do conjunto, A, E, I, O, U. Quem são aqui os elementos do conjunto dentro das chaves? A, E, I, O, U, ok? Representado aqui pelo conjunto A e representado aqui no diagrama também pelo conjunto A. Vamos agora para o exemplo 2, tá? Eu quero colocar aqui dentro, no exemplo 2, o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, anteriormente, eu representei pela letra N, tá?
E aqui dentro do diagrama eu vou colocar os elementos que pertencem ao conjunto dos números naturais. Então, eu vou colocar o 0, o 1, o 2, o 3. Aí, ó, esses elementos aqui, eles serão infinitos. Eles vão continuar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eles não vão chegar a um fim. Então, eu vou colocar aqui, ó, as reticências. Isso implica que tem mais valores, que vai continuar aqui, os números naturais. Aí, as reticências eu coloquei assim descendo, ó, porque os números eles estão escritos aqui nessa ordem aqui. 0, 1, 2, 3. Aí, essas 3 reticências eu coloquei em pezinha também. Não deitadinha, como se fosse em cima da linha, ok? Então, quando eu representei por meio de chaves, eu fiz assim, né, ó. 0, 1, 2, 3 e assim, ó, sucessivamente vai continuar os números naturais aqui. Então, essas são as duas formas de representar os elementos de um conjunto, tá bom? Vamos agora para esse terceiro exemplo, onde a gente tem aqui, ó, conjunto A e o conjunto B. O conjunto A tem os elementos 1, 2, 5 e 7. E o conjunto B tem os elementos 2, 6, 8 e 9, ok? E eu quero pegar os elementos desse conjunto, que estão representados por duas chaves, um par de chaves, e colocar em um diagrama, tá? Então, vou colocar aqui no diagrama. Então, como é que eu faço? Esse conjunto aqui, eu vou chamar ele de A. Esse outro conjunto aqui, eu vou chamar ele de B, tá? No conjunto A, eu vou colocar os elementos 1, 2, 5 e 7. Esses são os elementos que pertencem ao conjunto A, tá? No conjunto B, eu vou colocar os elementos 2, 6, 8 e 9. Esses são os elementos que pertencem ao conjunto B, ok? Eu coloquei no diagrama. E agora, vocês ouviram que eu falei muito a palavra pertence. O 1, o 2 e o 5 e o 7 pertencem ao conjunto A. E tem uma simbologia que a gente utiliza para representar a palavrinha pertence, tá? Então, vou escrever aqui para vocês, ó. Essa é a simbologia, tá? Que representa a palavrinha pertence. Quando se trata de conjuntos, tá? Então, isso aqui, ó, pertence. E essa outra simbologia aqui, o ezinho cortado ao meio, significa não pertence, tá? Não pertence. Tá? Então, eu tenho que os elementos 2, 6, 8 e 9 pertencem ao conjunto B. Então, são elementos do conjunto B. Então, a simbologia que eu utilizo para representar esse ezinho aqui, tá? E quando um elemento não pertence ao conjunto, supondo que aqui fora eu tenho um número 10. 10, ele está fora do conjunto. Então, ele não pertence ao conjunto B. 10 não pertence ao conjunto B. Então, eu utilizo essa simbologia aqui, o E cortadinho ao meio. Vamos fazer aqui um exemplo. Utilizando esses dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Aqui a gente tem alguns elementos. E aí, você vai dizer se ele pertence ou se ele não pertence ao conjunto, ao determinado conjunto. 1 vai pertencer ou não vai pertencer ao conjunto A? Então, você observa se o 1 está aqui no conjunto A, ou ele aparece aqui no conjunto A. Então, ele é elemento do conjunto A, ele está dentro do conjunto A. Então, você vai escrever aqui, ó, pertence. 1 pertence ao conjunto A. E o 2 pertence ao conjunto B? O 2 pertence ao conjunto A, vamos ver se ele pertence ao conjunto B. O 2 também pertence ao conjunto B, ó. Então, você vai escrever a simbologia pertence. Então, 2 pertence ao conjunto B. E o 9 pertence ao conjunto A? No conjunto A eu não tenho o 9, porque o 9 ele pertence somente ao conjunto B. Então, você vai usar a simbologia não pertence. Então, não pertence ao conjunto A. E o 7 pertence ao conjunto B?
Então, você vai observar aqui se o 7 está no conjunto B, porque ele está no conjunto A, mas não está no conjunto B. Então, o 7 não pertence ao conjunto B. E o 5 pertence ao conjunto B? O 5 também não pertence ao conjunto B, então você escreve a simbologia não pertence. O 6 pertence ao conjunto B? O 6 está no conjunto B, então ele pertence ao conjunto B. Então, você usa a simbologia pertence. Então, pertence é esse Ezinho, tá? Não pertence é o Ezinho cortado ao meio. Observe que quando eu falo que os elementos pertencem ao conjunto, é porque esses elementos eles estão dentro do conjunto, tá? Quando eu digo que o elemento não pertence ao conjunto, é porque o elemento não vai estar dentro do conjunto, não está incluído no conjunto, tá? Por exemplo, aqui o 10, ele não está pertencendo ao conjunto B, porque ele está fora do conjunto B. Aqui, o 9, ele não pertence ao conjunto A, porque ele não está dentro do conjunto A, ele está dentro do conjunto B. Então, ele não pertence ao conjunto A, ok? Beijos, até a próxima aula.